E aí, insanos, tudo beleza? Fute Insanos na área e hoje sejam bem-vindos a mais um vídeo e ao meu novo cenário. Teve um biozão lá com o meu outro cenário, mas estamos aqui de volta. Quando a gente fala do Brasil, a gente pensa nos grandes, nos 12 maiores e tal, todos esses times. Então eu decidi, por que não ranquear esses 12 times e fazer do menos tradicional, não é que seja pequeno, mas do menos tradicional para o maior, o mais grande do Brasil. Então, esses são os 12 maiores clubes do Brasil. Lembrando que eu contei como critério 6 critérios principais: o rebaixamento, títulos, estádio, torcida, jogadores revelados pelo clube e ídolos. Então, eu fiz esse ranking com base nesses critérios, tá bom? Pode ser que seus critérios sejam diferentes, mas esses são os critérios e esses são os clubes que eu vou colocar nessa lista. Em 12º lugar, temos o Botafogo. Não é que o Botafogo seja pequeno, mas é que o Botafogo é grande, só que comparado com os 12, com os outros clubes, ele fica um pouco abaixo, né? O clube tem como títulos uma Copa Comebol, 2 Campeonatos Brasileiros, 68 e 95, uma Série B em 2015 e 4 Rio São Paulos. O clube tem como tem 2 rebaixamentos que dá uma... deixa o clube um pouco abaixo dos demais, bastante abaixo, na verdade. O clube tem o estádio dele, né? O Newton Santos, com 44 mil lugares. É a 11ª torcida do Brasil, tem 1% do Brasil inteiro. Jogadores revelados pelo Botafogo, tem o Garrincha e o Newton Santos, são ídolos no Botafogo, ídolos máximos do Botafogo. Agora de ídolos do Botafogo, tem o Seedorf, tem o Jefferson, tem o Túlio. Tudo bem que o Seedorf um pouco menos, teve aquela treta, que deixou o Botafogo um pouco falido, mas o Seedorf é um jogador relevante, né? Que jogou no Botafogo, jogou por Milan, Real Madrid e decidiu fazer seu final de carreira no Botafogo. Então é isso. Butter Power Lute. O próximo é o tricolor das Laranjeiras, o Fluminense, com C. O clube tem 4 títulos do Campeonato Brasileiro, 70, 84, 2010, 2012. O clube tem uma Copa do Brasil em 2007, 2 Rio São Paulo. E claro que a torcida do Flamengo, do Vasco, do Botafogo gosta de zoar a Série C, né? Série C, que é o único clube dos 12 grandes a ter jogado essa divisão. Pelo menos por enquanto. Talvez há alguns anos aqui vai. Corinthians na Série C, junto com Palmeiras na Série D e o Santos na Série D. Sei lá, né? Aí acontece isso. O futuro é bem louco, né? Então pode acontecer essas coisas meio aleatórias, assim. Mas foi uma coisa que dá um fechamaço, né? O clube não tem estádio. Infelizmente, o Fluminense não dá pra você. O clube tem 2 rebaixamentos que dá um peso enorme. Na verdade, o clube tem um rebaixamento. Mas devido aos tapetões, cara, faz o Fluminense ficar abaixo, cara. Porque se não fosse tapetões, cara, eu acho que o Fluminense podia ficar em cima, hein? O clube tem a 11ª maior torcida do Brasil, com 1% do Brasil, né? Inteiro, né? Torce pro Fluminense. De jogadores revelados, tem bons jogadores. Tem o Marcelo, tem o Thiago Silva, tem o Fabinho, tem o Scarpa. Ou seja, tem bons jogadores. Jogadores importantes que passaram por lá, entre aspas, ídolos, ou pode ser ídolos mesmo. O Fred, o Gun, que já tá há um bom tempo assim no Fluminense, o Deco, o Conca, Renato Gaúcho, ou seja, o Fluminense tem bastante ídolos e tem ídolos bem relevantes assim. Em 10º lugar temos o Clube do Pão de Queijo, mano, o Atlético Mineiro. De títulos, ele tem 2 Comebol, isso mesmo, os torcedores cruzeirenses, América Mineiro ou do Brasil inteiro. Atlético Mineiro, bi. Não tô falando errado, não. Bi, pode conferir lá. O Betson da vida, pode conferir. O clube tem um Campeonato Brasileiro, uma Série B, uma Copa do Brasil e tem uma Libertadores conquistada em 2013. O clube foi baixado uma vez, que dá uma ajuda, né, pro clube ficar um pouco abaixo, né. O clube também é a 10ª maior torcida do Brasil, com 2% do Brasil inteiro. O clube não tem estádio, na verdade ele joga no Independência, no Mineirão, mas não é um estádio dele, não é um estádio privado. Agora, de jogadores revelados, tem bons jogadores até. Gemerson, tem o Leandro Castanho e tem o Bernard Alegria das Pernas, como diz o Felipão. Já os ídolos, tem o Vitor, tem o Gilberto Silva, o Ronaldinho Gaúcho e o Reinaldo, considerado o maior ídolo da história do Atlético Mineiro. O próximo time é o tri rebaixado, o Vasco da Gama. O clube tem como títulos a Liberta de 98, uma Mercosul,
uma Copa do Brasil, conquistada em 2011, uma Série B, ganhou 4 campeonatos brasileiros, 74, 89, 97 e 2000. O clube tem 3 no São Paulo também. Além disso, o clube tem o São Januário, que tem 21 lugares. Se você for ver hoje, 21 mil lugares é pouco. Mas na época que o Vasco inaugurou o São Januário era considerado o maior estádio do Brasil, cara. O clube também tem a quinta maior torcida do Brasil, com 4% do Brasil inteiro. Tem jogadores bons revelados, tem o Coutinho, tem o Alan, tem o Douglas Luiz, tem o Romário e tem o Jardel. Já é o Romário que é ídolo também do Vasco, né? Agora de ídolos tem o Edmundo, o Roberto Dinamite e o Jorginho Pernambucano. Ou seja, o Vasco tem excelentes jogadores. Jogadores revelados, ídolos, tem muitos bons jogadores. O próximo clube é de São Paulo, é o Palmeiras. O clube se apresenta o maior campeão do Campeonato Brasileiro, com 10 títulos. Tudo bem que tem gente que não considera 4 títulos, mas eu considerei todo mundo, então o Palmeiras tem interesse mundial, é Deca. O clube também tem uma Copa dos Campeões, tem 3 Copas do Brasil, tem uma Série B, um Mercosul, 5 Rio São Paulo, uma Libertadores conquistada em 99. O clube tem o Allianz Parque, que é um estádio grande até, 43 mil lugares. É a 4ª torcida maior do Brasil, com 6% do Brasil, né? Jogadores revelados tem, por exemplo, vou citar alguns exemplos um pouco atuais, né? O Marcos e o Gabriel Jesus. O Marcos, que não é tão atual assim, foi revelado lá na década de 90. Mas a galera mais nova conhece o Marcos e o Gabriel Jesus, né? Que tá jogando aí no City, tá voando no City. E é isso. E de ídolos o clube tem o Edmundo, o Edmundo também é ídolo do Palmeiras. Tem o Zé Roberto, tem o Rivaldo e também tem o Dudu, que nas últimas temporadas, se perguntar para um torcedor do Palmeiras, qual o melhor jogador do Palmeiras nas últimas temporadas? O jogador do Palmeirense provavelmente vai dizer Dudu. Então esse é o Palmeiras. O que faz o Palmeiras ficar um pouco abaixo é o clube ter sido rebaixado 2 vezes. E, tipo, tem muita gente que considera, por que você não falou da Taça Rio de 51? É mundial também. Mas eu não considero mundial. Então por isso que eu deixei o Palmeiras um pouco abaixo. Mas se você considera como mundial, você pode colocar o Palmeiras um pouco acima. Pode colocar em 7º, 6º, 5º, talvez em 4º também. Depende de você, né? Eu fiz com base nos meus critérios. Como eu acho que a Taça Rio não é mundial, ou seja, o Fluminense também ganhou a Taça Rio e o Palmeiras também ganhou, eu não considero esses campeões mundiais. Mas se você considera, você pode deixar eles um pouco acima, entendeu? E bora pro próximo. O próximo time é o que recentemente foi rebaixado com uma diretoria. Cris, mas a gente não tá aqui pra falar de crítica. A gente tá aqui pra falar de top listas insanas. E é o Cruzeiro. O clube tem 4 campeonatos brasileiros, 2 Sul-Minas, 2 Supercopa Libertadores, uma Recopa, uma Tríplice Coroa, conquistada em 2003, Campeonato Mineiro, Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro no mesmo ano. O clube também tem 2 Libertadores, conquistadas em 76 e 99. O clube também é o maior campeão da Copa do Brasil com 6 títulos, ou seja, não é para muitos não. E o estádio, o Cruzeiro joga no Mineirão, mas o Cruzeiro geralmente, né, não tem o estádio, porque o estádio é da prefeitura. A torcida é a 5ª maior do Brasil, com 4%. Os jogadores revelados tem o Dudu, aquele mesmo do Palmeiras, foi revelado no Cruzeiro. Tem o Gomes e também tem o Maxwell, que jogou um tempinho ali no PSG. Agora de ídolos tem o Tostão, tem o Fábio, tem o Sorin, Dida e Alex. São excelentes jogadores, ídolos máximos do Cruzeiro. E uma menção honrosa ao Ronaldo Fenômeno, que dizem que foi revelado pro Cruzeiro, muitos dizem que foi revelado pro São Cristóvão, alguma coisa assim, de um clube lá de São Paulo. Eu não considerei muito, na verdade eu coloquei como menção honrosa. Se você considera o Ronaldo como Cruzeiro, como revelado pro Cruzeiro, bacana, cara. Você pode colocar até acima, né, pela revelação do Ronaldo, já que pra mim eu considero o Ronaldo o maior atacante do Brasil de todos os tempos. Então, se você considera o Ronaldo revelado pelo Cruzeiro, você pode deixar o Cruzeiro em 6º, quem sabe. Depende muito de você. Eu fiz o Cruzeiro com a base dos meus critérios. Mas aí eu coloquei o Ronaldo com menção honrosa e deixei o Cruzeiro em 7º mesmo. O próximo clube, tchê, é do Rio Grande do Sul, tchê. Bora tomar um mate. Tá falando do Internacional. Nossa, meu Deus do céu. Que dublagem horrível de Rio Grande do Sul, de gaúcho, tchê. Tchê, agora é. Me acostumei com tchê, eu vou falar tchê toda hora. Mas bate, o Internacional tem 3 Série A, uma Copa do Brasil, 2 Recopas Sul-Americana,
2 Libertadores conquistadas em 2006, 2010, um Mundial de Clubes em 2006, meu amigo, ganhando de Barcelona. Tem o estádio Beira-Rio com 50 mil lugares, um estádio muito bonito. Torcida é a 8ª maior torcida do Brasil, com 3%. E ainda você disse que o Internacional fica em sexto? Pô! Não, mentira, galera, voltei. Vou parar com desse sotaque aí, que tá horrível. Pegar meu roteirinho aqui. Então vamos nessa. O clube também revelou jogadores como o Alisson, o Alexandre Pato, o Tyson e o Fred, o meio-campo do Manchester United e tal. Ídolos do clube tem como o Tafarel, tem o Dunga, tem o Fernandão, tem o Falcão. Esses são os exemplos. Fora, sem esquecer, a maior revelação, o maior ídolo de todos os tempos do Internacional. Adriano Gabiru. Mano, eu tava pesquisando, eu geralmente ia no site do clube. Eu tava procurando o site do clube pra ver os ídolos de cada clube. Eu fui no site do Inter e apareceu ídolos, tá? Apareceu esses ídolos aí, muitos outros do Internacional. Mas, cara, eu juro que apareceu Adriano Gabiru. Aí eu pensei, meu Deus do céu, o que o Internacional fez, cara? Mas Adriano Gabiru, a lenda Adriano Gabiru, que fez gol no Barcelona. Muitos jogadores não fazem gol no Barcelona. E ele fez. Então respecte Adriano Gabiru. Próximo clube é o atual campeão da Libertadores, o Flamengo. O clube não tem rebaixamento, que é bom, porque o Cruzeiro e o Internacional foram rebaixados, então por isso que eles ficam um pouco abaixo, né? Fora muitos outros fatores também. O Flamengo também tem 6 Série A's, 6 Campeonatos Brasileiros, uma Mercosul, 3 Copas do Brasil, uma Copa dos Campeões, um Rio de São Paulo, 2 Libertadores, conquistadas em 81 e em 2019, e um Mundial conquistado em 81. O clube também não tem estádio, quando você tá... E os caras não tem estádio. Tá de brinquedo, time. Bom, o clube também tem a primeira maior torcida do Brasil, com 20% do Brasil. Ou seja, a cada 5 pessoas, uma é flamenguista. Esse mesmo status. Bugado meu aqui. Jogadores revelados tem o Renato Augusto, que jogou um bom tempo ali no Corinthians. Foi muito bem no Corinthians. O Adriano Imperador, Júlio César e, claro, o maior ídolo de todos, o Zico, né? E alguns ídolos fora o Zico, Petkovic, Júnior, Romário. Esses são alguns ídolos fora os muitos ídolos do Flamengo, cara. O próximo é o time da bandidagem, que Corinthians, mano, como diz os bandidos. Eu sou ladrão, rapaz. Eu não gosto de trabalhar, não. Sou ladrão. Em quarto lugar, o Corinthians, como eu já falei. O clube foi rebaixado, que pesa um pouco aqui para ele ficar um pouco abaixo. O clube também tem 7 campeonatos brasileiros, uma Série B, 3 Copas do Brasil, 5 Rio de São Paulo, uma Copa Sul-Americana, uma Libertadores, conquistada invicta em 2012, 2 Mundiais, na falta de um, é claro, 2000 e 2012. O clube também tem a Arena Corinthians, que eu não sei se vão conseguir pagar, né? Porque, né, dívidas de mais de 300 milhões é pra sacanear, né? O clube também tem a segunda maior torcida do Brasil, com 14%, né, do Brasil inteiro. Jogadores revelados, tem bons jogadores até, podemos ser. Tem o Everton Ribeiro, tem o Marquinhos, o William, Deco. Todos esses não foram muito bem priorizados no Corinthians, mas são excelentes jogadores, isso você tem que concordar. Agora, ídolos, o Corinthians tem bons ídolos, hein? Tem bastantes ídolos. Tem o Sócrates, tem o Rivelino. Rivelino também é ídolo muito no Fluminense. Muitos dizem que é o maior ídolo do Fluminense. Também tem ídolo, tem o Marcelinho Carioca, batia muito bem a falta. O Marcelinho Carioca jogava demais também. Tem o Cássio, que vem sendo peça fundamental no Corinthians nesses últimos anos. Nos últimos anos, o Cássio vem sendo sempre um dos melhores, tá no top 5 geralmente de melhores jogadores do Corinthians nos últimos anos. Também tem o Alessandro, né, que conseguiu levantar as 2 maiores troféus do Corinthians, o Mundial e a Libertadores. O próximo clube é mais um do Rio Grande do Sul, o Grêmio. Mas bate. Bom, o Grêmio tem 2 Recopas Sul-Americanas, 2 Campeonatos Brasileiros, 3 Libertadores conquistados em 83, 95 e 2017, uma Série B, um Mundial conquistado em 83, 5 Copas do Brasil, é o segundo maior campeão. É a 5ª maior torcida do Brasil, com 4% do Brasil. O estádio é a Arena do Grêmio, com 55 mil lugares. E na boa, eu acho a Arena do Grêmio o estádio mais bonito do Brasil. É a Arena do Grêmio, na minha opinião. A minha humilde e bosta opinião. Jogadores revelados, tem o Ronaldinho Gaúcho, tem o Arthur, tem o Douglas Costa. Também tem o Hever também. Bons jogadores revelados, apesar do Ronaldinho Gaúcho dar uma treta ali com o Grêmio. Muitos torcedores não gostam, chamam ele de Judas e tal.
Ídolos tem o Jardel, que veio lá pelo Vasco, tem o Renato Gaúcho, que também é ídolo do Fluminense, é ídolo no Grêmio também. Tem o Paulo Nunes, que é ídolo também, tem o Jeromel, ou seja, o Grêmio tem bons jogadores revelados e ídolos, bastante ídolos também. Mas o que dá uma pesada um pouco para ele ficar em terceiro, ou seja, o clube ter sido rebaixado 2 vezes. Mas isso não impede a grandeza do Grêmio. O próximo clube é a Torcida Jovens, o Santos. Vou até pegar meu roteiro aqui porque passa pra caralho, mano. Tem 5 Rio São Paulos, uma Copa do Brasil, 8 Campeonatos Brasileiros, segundo maior campeão, uma Recopa Sul-Americana, uma Copa Conmebol, 3 Libertadores, 62, 63 e 2011, 2 Mundiais, com o estado de 62 e 63. Tem o estádio deles na Vila Belmiro, porque apesar de ser pequeno, com 16 mil lugares, é do Santos, não é tipo que nem muitos clubes aí que não tem estádio, né? Pelo menos o Santos tem um estádio privado, né? Não tô lembrado, não. Não tá lembrado, não. Não, nunca nem vi. O clube também é a 8ª maior torcida do Brasil, com 3% do Brasil. Agora, jogadores revelados pelo Santos, tem o Diego, tem o Robinho, tem o Ganso, tem o Rodrigo, tem o Neymar. É uma máquina. Eu acho que o Santos é o time que mais revela jogadores bons, cara. O Santos é uma máquina de revelar jogadores. Ídolos tem o Elano, tem o Coutinho Raiz, não é esse Coutinho Nutella de hoje. Coutinho Raiz, que jogou no Santos dos anos 60, mano. Respeita. Tem o Carlos Alberto Torres, titular por muitos anos, considerado um dos maiores laterais direitos da história do mundo. E, claro, se esquecer do maior de todos, Pelé, que foi revelado pelo Santos. Jogou mais de 15 anos no Santos, jogou de 57 a 74 no Santos. Ele não se aposentou no Santos, mas ele jogou por muitos e muitos anos no Santos. Foi bimundial, bi de Libertadores, 5 vezes da Série A, ou seja, Pelé é o maior de todos, é o rei de futebol merecido. Em primeiríssimo lugar, temos o soberano, o tricolor paulista, São Paulo. O clube tem muito título. E uma vantagem do São Paulo, junto com o Santos, é o clube não ter sido rebaixado, que é uma vantagem muito boa. O clube tem um Rio São Paulo, 6 campeonatos brasileiros, 2 Recopas Sul-Americanas, uma Copa Conmebol, uma Sul-Americana, 3 Libertadores, 92, 93, 2005, 3 Mundiais nos mesmos anos, 92, 93, 2005. Ou seja, São Paulo foi para a Libertadores e ganhou, no Mundial vai ganhar também. Simples assim. O clube tem o maior estádio privado do Brasil, né? Os 72 mil lugares, o Morumbi. É o maior estádio do Brasil em privacidade, ou seja, do clube mesmo. Não é tipo o Maracanã, que é do governo, que é o maior do Brasil, só que ele é do governo, não é de um clube específico, entendeu? O clube é a 3ª maior do Brasil, com 8% do Brasil. É uma das torcidas que mais cresce nos últimos anos, é a do São Paulo. Agora, jogadores revelados, o São Paulo também não manda ruim não, hein? Tem o Kaká, tem o Lucas Moura, David Neres, Casemiro, Rogério Ceni, que é considerado por muitos o maior ídolo da história de São Paulo. Agora, os ídolos de São Paulo tem muito, hein? Vou até preparar a garganta aqui, que é muito. Raí, Cafu, Hernanes, Lugano, Luiz Fabiano e Mineiro. Que mais o quê? Tem muito ídolo. São Paulo é merecido o maior clube brasileiro. Sabe por quê? O clube não foi rebaixado. É o maior campeão brasileiro da Libertadores, junto com o Grêmio e com o Santos, 3. Maior brasileiro que ganhou o Mundial. O clube tem muitos títulos brasileiros. O clube também tem jogadores bons revelados. O clube tem o maior estádio privado do Brasil. Ou seja, mais que justiça, o São Paulo está em primeiro. O único pecado do São Paulo foi o clube não ter conquistado a Copa do Brasil. Mas, tirando isso, cara, o São Paulo é praticamente um clube perfeito, podemos dizer assim. Então foi isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. Alguns dados aí, informações, vou deixar aí na descrição. Se inscreve no canal, deixa o like, ative o sininho também, se inscreve, ative o sininho. Ou compartilha o vídeo, comente aí umas sugestões aí para eu fazer o vídeo. Então é isso, galera. Se inscreve no canal, deixa o like, ative o sininho e bola pra frente!